E aí, será que esse Daniel Paxo, pastorzão, será que o que ele disse aí no podcast, será que isso é verdade? Será que tudo não passa de uma revelação do vazio que a pessoa sente? Essa ideia de que Jesus morreu por nós, de que a gente deve tudo para Jesus, mesmo sem a gente ter pedido para ele fazer isso? Será que isso de Jesus não vem, não fala com a gente, não faz nada, mas quando acontecem as coisas a gente coloca na conta de Jesus? Será que o que ele diz ali sobre o pecado, né? Sobre que, na verdade, para você saber o que é pecado, é só você classificar o que te faz feliz. E isso já automaticamente é pecado. Será que tudo isso é verdade? É sobre isso que eu quero conversar com você. Acho que tem algumas coisas aqui que a gente precisa aprofundar um pouquinho melhor o conhecimento. Nesse vídeo vamos entender um pouco mais sobre isso. Não sei se você conhece esse cara, ele é muito famoso aí no meio gospel, como comediante. Ele fazia um personagem que era um pastorzão e aí soltava várias questões cômicas, né, do dia a dia de um pastor, no gabinete de um pastor, vamos assim dizer. Ele ficou bem famoso e conhecido nisso e aos poucos foi mudando o jeito dele e agora ele já declara de uma forma mais escancarada o que ele pensa sobre tudo isso. Se você não viu, vamos ver agora algumas frases específicas aqui do que ele diz sobre isso. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. Quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Essa narrativa da igreja de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. E aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Balada não pode, tatuagem não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Talvez em você doa ouvir isso, talvez em você comece a olhar e se falar, é verdade, tem algumas dessas coisas aí que não dá pra negar, né? Até o jeito que ele fala, assim, é bem convincente. Mas deixa eu te colocar alguns pontos aqui. Ele tá certo no que ele tá falando. Principalmente quando ele diz que a narrativa da igreja vai pra esse lado. Esse é o problema. O problema todo aqui tá em que venderam pra ele, ou até mesmo ele também vendeu pra muitas outras pessoas, um Jesus que é totalmente diferente do Jesus da Bíblia. Porque o que estou colocando aqui é que Jesus não faz nada para você, você vai lá, trabalha, se vira, dá um jeito, as coisas acontecem, aí você coloca na conta de Jesus. Ou quando não dá certo, aí Jesus está te fazendo passar por uma provação, por um deserto, para que você se fortaleça. A classificação de muitas coisas como pecado leva a pessoa a ficar meio maluca. Mas por quê? Aonde está? E aí vem tentando catar um versículo aqui e outro ali para dizer que isso é pecado e aquilo é pecado. E até por isso que eu escrevi o livro chamado Quem Disse que é Pecado. Lá eu abordo alguns desses temas que ele colocou ali, né? Beber não pode, fazer sexo não pode, ir pra balada não pode, tem um monte de coisa que não pode porque tudo é pecado. Será que isso tudo é pecado? Jesus ficou prometendo que a gente ia passar por deserto para melhorar, e esse deserto era, de repente, alguma questão financeira, alguma coisa que você está passando no seu trabalho. Será que é isso? Esse é o problema. Gerou-se uma narrativa tão errada sobre a Bíblia que gera frustração nas pessoas. E aqueles que acabam se convertendo a uma religião, um tempo e alguma hora acaba caindo em si e perceber que essa religião evangélica, né, esse evangelicalismo que colocaram aí, não vai resolver todos os seus problemas, não vai te deixar rico, milionário e super feliz. Eu realmente concordo com ele, que toda essa narrativa é um buraco, é uma falta, que está mostrando claramente que existe uma falta, mas essa falta é falta de Bíblia, porque Jesus, quando ele morreu por nós, ele não exigiu nada em troca. Existe uma frase que é muito usada, né, de um texto bíblico, que é muito usada nessas igrejas que tem essa narrativa, que é que o que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, jamais chegou no coração do homem, isso que Deus tem preparado para você. E aí usam isso domingo após domingo para poder te
incentivar e te mostrar que está chegando uma bênção maior. E aí você pensar que esse carro não, eu nunca vi, nunca ouvi, então é um carro maior. Nossa, é uma casa, é um trabalho, é uma coisa. E você fica doido achando que bênção maior é essa. O apóstolo Paulo também nos diz claramente que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem jamais chegou no coração humano. É Jesus. E Jesus pendurado numa cruz. Porque todo Israel estava esperando um Jesus como esse que é vendido hoje pela narrativa da igreja. Israel estava esperando pelo ungido que viria e libertaria eles da escravidão dos outros povos. Então eles estavam ali sobre o jugo romano naquela época. E esse jugo romano era pesado. E o que eles queriam era um rei que viesse e triunfasse como Davi e fizesse de novo Israel tão rico quanto na época de Salomão. E aí todo mundo ia ser muito rico e não ia ter nenhum problema em Israel. Esse era a narrativa daquele tempo. Mas quando veio Jesus, e ele não veio como nobre daquela época, e quando veio Jesus, ele veio pregando e curando os enfermos e olhando mais para aquelas pessoas que estavam aflitas, seja um rico aflito no seu coração, um pobre estava mendigando porque não podia, não tinha saúde para trabalhar e Jesus curava, mas Jesus não saiu distribuindo dinheiro para todo mundo. Jesus não foi tomar o poder dos romanos para poder entregar de novo o poder a Israel. Jesus se deixou ser crucificado. Ele se entregou a uma morte de cruz. Isso é loucura para o mundo. Isso é algo que ninguém jamais tinha imaginado. Ninguém nunca viu, nem ouviu falar sobre alguém que, sendo Deus, veio, desceu e morreu para salvar-nos do pecado e nos reconciliar com Deus, e ressuscitou, nos dando a esperança bendita da ressurreição. Então, o que Jesus nos deu foi o privilégio de fazer parte com Ele da ressurreição e ter a vida eterna. Mas Ele nos disse também que nós teríamos sofrimentos aqui. Ele nos disse que nós teríamos sofrimento, só que esse sofrimento talvez é muito usado por essa narrativa de igreja também para dizer que quando você é perseguido no trabalho, você está passando por um deserto. Que quando você tem problemas financeiros, você está passando por um deserto. Só que ninguém te diz que se você trabalhar mal no seu trabalho, se você fizer as coisas de forma preguiçosa, se você não se empenhar para fazer bem feito, você vai ser perseguido. E essa perseguição não é por causa de Jesus, não. Essa perseguição é porque você é preguiçoso mesmo. Essa perseguição que vem é porque você não faz seu trabalho direito. Muitas vezes, essa narrativa crente faz com que essas pessoas frequentam esses cultos querendo, esperando um milagre, esperando uma bênção. E deixa eu te falar, não é só culpa da narrativa da igreja. A culpa é dessas pessoas todas, como eu já fiz isso também, que vai para a igreja esperando uma bênção, procurando uma bênção, buscando uma bênção. A pessoa vai para a igreja atrás disso, e aí ela fica se alimentando daquilo que faz sentido para ela. Já estava escrito na Bíblia que nós ajuntaríamos multidão de falsos profetas por causa das comichões nos ouvidos, por causa das coceiras nos ouvidos, querendo ouvir alguma coisa que nos agrada. E aí a gente vai para a igreja querendo saber, e aí, como é que eu vou ter minha bênção? E aí é prometido um monte de coisa pra gente, a gente sai, aleluia, aleluia, eu vou conseguir tudo isso, eu vou ser muito bem recompensado. E aí as coisas não acontecem, vai choramingando. O sofrimento que Jesus nos propõe é o mesmo sofrimento que ele sofreu. E qual é esse sofrimento? Você acha que Jesus sofreu porque bateram nele? Você acha que Jesus sofreu porque ele ia pregar e as pessoas vinham e falavam umas besteiras, ficavam perseguindo ali com palavras, com algumas coisas? Cara, ainda assim, se a gente sofre desse jeito, se a gente sofre porque a gente está fazendo a obra de Deus, porque a gente está falando do amor de Deus, as pessoas começam a vir contra nós. Se a gente sofre porque a gente está curando pessoas e alguém vem falar, pô, você não pode fazer isso, você não pode curar essa pessoa. Cara, se a gente vivesse isso e fosse perseguido por isso, ainda assim nós seria um motivo de muita alegria. Como Pedro foi lá e apanhou porque estava pregando o evangelho de Jesus e ele se sentiu honrado de ser digno de apanhar por Jesus. Mas será que a perseguição que a gente vive é essa? Não, a perseguição que está na narrativa dessa igreja é uma perseguição muito mais chata. É uma perseguição porque a gente não faz as coisas direito. As coisas acabam, às vezes o dinheiro acaba porque a gente não tem sabedoria. Eu já passei por isso muitas vezes e é assim mesmo. Cara, e às vezes por que a gente está com o nome sujo? Será que não é por uma falta de sabedoria nossa? E aí a gente fica pensando o tempo todo que a gente está vivendo é um deserto, porque Deus está permitindo que a gente viva um deserto para a gente crescer. Mas durante toda essa visão aqui do que aconteceu na nossa vida financeira até a gente chegar onde a gente chegou, será que isso mesmo tem a ver com a vontade de Deus, que você fique lascado para que Ele possa mostrar que Ele é bom para você?
Não, cara. Na verdade, Deus nos deu tudo. Deus dá o sol, Deus dá a chuva, Deus faz crescer da terra o alimento sem você fazer nada. Sem você fazer nada, neste momento está crescendo um monte de frutos nas árvores e você não fez nada. Deus é bom e já nos deu tudo. E ainda, Ele nos disse para governar sobre as coisas, sobre a terra, sobre tudo que tem. O sofrimento que Jesus nos propõe, na verdade, é o mesmo que Ele sofreu. Jesus não sofreu porque alguém bateu nele, porque perseguiu só. Ele permitiu que isso acontecesse. Ele mesmo diz, se Ele quisesse, Ele pediria ao Pai, o Pai mandaria miríades de anjos que acabaria com todos esses perseguidores, com todas essas pessoas que estavam fazendo Ele sofrer. Ele se entregou para uma morte de cruz, porque Ele nos amou. E o sofrimento que Ele nos propõe, pegue a cruz e siga-me. Ou seja, viva o mesmo sofrimento que eu sofri, um sofrimento por amor. Significa que, se você aumentar o seu relacionamento com Jesus, uma hora você vai sentir a dor que Jesus sente por amar as pessoas. Uma hora você vai sentir que dói amar as pessoas que estão sofrendo, amar as pessoas no mundo. É aquela dor de um pai, de uma mãe, que vê o filho e vê o filho passando por coisas ruins e sabe que dá para ele viver uma vida muito melhor e sente uma dor por causa do filho. E aí você começa a fazer as coisas por causa desse filho que está precisando da tua ajuda. Essa é a dor que Jesus tem. Esse é o sofrimento que Jesus sofre. Esse é o sofrimento que Ele nos convida a viver. Ele nos convida a ter o coração ligado ao dele, a ponto de sofrer pelas pessoas. E aí você vê pessoas que estão sofrendo hoje pelo cristianismo, que largaram tudo para poder pregar o evangelho, para poder mostrar que existe um Pai amoroso nos céus, para aquelas pessoas que estão sofrendo no mundo todo. Às vezes as pessoas largam tudo e se mudam de casa. Às vezes as pessoas poderiam ter muitas riquezas, poderiam ter salários maravilhosos, mas largam tudo não porque foram bobas e não conseguiram resolver, não conseguiram gerar esse dinheiro e aí estão passando por um deserto. Não, porque amam. Às vezes você está na sua casa e é tocado pelo Espírito Santo falando assim, cara, aquilo que é precioso para você, largue, pare um pouco de fazer isso para fazer aquilo que eu estou pedindo, para ir lá, para doar seu tempo, não para você só ir lá e fazer alguma coisa na igreja, e fazer um congresso, fazer alguma coisa uau na igreja, mas para você se doar um tempo para quem precisa. E às vezes não é que precisa só de alimento, precisa de uma cesta básica, precisa de uma doação, mas precisa de um ouvido, de um ombro amigo. Sabe, quando você tem um irmão na igreja que está passando por uma dor, de um quase divórcio talvez, está passando por um problema psicológico, uma tristeza profunda, e aí você abre mão de fazer alguma coisa que para você é prazeroso, mas você faz isso por amor àquela pessoa, para ter tempo com ela, para ouvir, para aconselhar, para colocar ela na tua mesa, para você repartir aquele pão com aquela pessoa, para fazer uma janta, para conversar um pouco com ele. Isso é amor. É o amor sacrificial que Jesus nos amou. É assim que Jesus quer que a gente viva o sofrimento. Se você está passando por algum outro tipo de sofrimento, como um sofrimento de um nome sujo, como um sofrimento de uma perseguição no trabalho, porque estão indo atrás de você o tempo todo, ninguém para de pegar no teu pé, porque brigam com você o tempo todo, dizendo que você está fazendo tudo errado, Jesus também pode te ajudar nisso. Mas Jesus não vai te ajudar nisso com uma varinha mágica para ir lá e resolver tudo e colocar você como cabeça e não cauda, porque você agora é crente, então você vai ser o top da empresa que você trabalha? Não, cara, não é assim que Jesus te ajuda. Jesus sim fala com você. Nisso aqui eu posso te dizer que esse Daniel está totalmente errado. Esse pastorzão aqui está totalmente errado. Talvez porque o Jesus que ele conheceu realmente é um Jesus que não fala, é só uma narrativa da igreja. Mas Jesus de verdade, ele fala assim no nosso coração. Quando você para orar, para buscar, para ouvir, Jesus fala ao teu coração. Jesus fala através da Bíblia. Jesus conversa com você. Jesus às vezes te diz, cara, você precisa voltar lá e pedir perdão. Perdão pelo trabalho falho que você está fazendo no seu trabalho. Perdão porque você muitas vezes está sendo egoísta e querendo fazer as coisas mal feitas porque você está com preguiça. Perdão porque às vezes você discute com pessoas no seu trabalho desnecessariamente, sendo que você podia ajudar aquela pessoa na parte que ela precisa no trabalho dela. E aí Jesus começa a te falar sobre o fruto do Espírito Santo, que vai te trazer um jeito diferente de agir com as pessoas. Talvez Jesus vai te mostrar que você precisa estudar mais, cara. Que você precisa estudar as finanças. Que você precisa parar de querer viver só por aquilo que você deseja. Sai comprando tudo que você deseja. Talvez, sim,
o sofrimento que você vai passar de ficar com o nome sujo, talvez ele até seja pedagógico para que você não tenha o nome limpo de uma hora para outra e vai lá e suje de novo de uma hora para outra. Talvez você precise de um tempo para você entender, organizar suas finanças, organizar o jeito que você trabalha, o jeito que você cuida do seu dinheiro, o jeito que você prioriza as coisas que você precisa comprar, para que então você possa ter paz. E aí quando você não tiver mais com o nome sujo, você não sai fazendo mais um monte de crédito e gastando tudo de novo. Jesus pode pagar todas as suas contas. Jesus pode te dar tanto dinheiro que você nem precisa mais desse trabalho. Jesus pode fazer tudo isso. Só que ele te ama. E assim como um pai que cuida do filho e não sai dando tudo pro filho, mas prefere gastar-se em tempo de mesa com o filho para conversar, para ensinar, para construir a cabeça, a mente, a mentalidade desse filho, Jesus também vai preferir ter relacionamento com você do que resolver as suas coisas. Espero que essa conversa toda tenha te ajudado a enxergar a narrativa que talvez você viveu. Ela também não está certa, mas que Jesus te ama muito mais e ele deseja muito mais um relacionamento com você do que simplesmente resolver os seus problemas. Jesus não está colocando na tua conta que você deve tudo a ele, porque tudo já é dele. Deus Pai deu tudo para Jesus. Só o que ele quer, só o que ele deseja de você é relacionamento. E no relacionamento você vai crescer cada vez mais e se parecer cada vez mais com Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.